Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2023. Estamos consagrados aqui mais uma vez no despertar da consciência para essa ciência maravilhosa que é o Espiritismo, que trouxe uma fonte inesgotável de conhecimento, de novas revelações, para que o homem possa não só refletir, mas buscar na sua consciência profunda um autoconhecimento que lhe desperte os sentimentos de maneira consciente. E é por isso que nesse capítulo estudaremos a fé raciocinada como princípio fundamental do Espiritismo. E nós abrimos a lição número 23 do nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo nosso bondoso Espírito Emmanuel. E diz a lição: viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 17. Explica Emmanuel. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai, que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Belíssima lição, né? A fé é isso, né? A fé é esse verdadeiro compromisso por uma justiça divina, mas que não abala a nossa razão, que não abala o nosso comportamento diante das dificuldades. É uma fé conselheira, é uma fé instrutiva, é uma fé que transporta montanhas. Querido Pai amado, Mestre, muito obrigado por essa santa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, desfraudando um capítulo precioso para o nosso entendimento, Senhor Jesus. E assim, irmãos, não esqueça, por favor, e se você gostar, você dê um like, dê uma curtida, ou apenas, dê uma curtida só para nos ajudar a impulsionar, para que possa chegar a esse canal a novas pessoas que estão buscando aí compreender, estão buscando aí refletir. Curta e divulgue para seus amigos e amigas. Vamos lá? Então, irmãos, fé raciocinada. A gente
decidiu, né, fazer esse estudo em duas partes, né? Então hoje eu vou fazer a parte 1, que é uma parte introdutória, e esperamos no próximo domingo completar esse estudo com você aqui mais uma vez. O que seria fé? Um pequeno texto. No fecundo horizonte da humanidade surge a fé redentora, incompreendida, mas farol de todos os povos. A cada ser se constitui em manancial restaurador das feridas e emancipador do eu sobre os medos e acrisolações. Fertilizante divino de todas as nossas ações, néctar fulgurante de nossos pequeninos passos sobre a terra e nossa vida espiritual. Está aí uma visão assim, que a gente tem sobre a fé e que vamos discutir aqui. Não? Qual é essa essência desse grande néctar que existe em nós? Que de um lado, né, nos cura, nos emancipa de nossos medos, e de outro lado, né, é um grande fertilizante para o nosso desenvolvimento e despertar, sendo, portanto, um elemento de todas as pessoas, mesmo que ela não acredite em Deus. E, portanto, vamos estudar a fé sobre essas considerações. O que é fé? Qual a sua origem? Qual os seus significados para o ser humano? A fé mosaica ou primitiva e a fé de Jesus. Qual é a diferença entre elas? Qual é o significado para o espiritismo da fé? E por que a fé raciocinada é um princípio fundamental do espiritismo? Nós vamos buscar na nossa querida professora Ana Lúcia Santana, lá no site InfoEscola, o que é fé. Diz ela, ter fé é crer firmemente em algo, sem ter em mãos nenhuma evidência do que seja verdadeiro ou real objeto de crença. Então não precisa você ter uma evidência sobre a coisa, mas você tem fé que aquilo vai ser alcançado. Qual a origem? Esse termo vem do grego pistis. Talvez seja assim a tradução, né? A pronúncia. Mas traduzido por confiança, firme convencimento. Assim, a palavra fé pode ser entendida como acreditar, confiar. A fé não demanda provas materiais, pode surgir sem nenhum motivo aparente. Está ligada a razões ideológicas, emocionais, religiosas ou a outra razão qualquer. Olha só que visão interessante a professora Ana Lúcia Santana nos traz, né? Ela é compreendida então como uma confiança que ela diz aqui que não demanda provas materiais, ou seja, parece algo inato ao ser. O que é essa coisa inata ao ser? Nós vamos ver no seu segundo capítulo, na nossa segunda parte, essa questão inata do ser, da fé. Mas qual é o significado, então, da fé para o ser humano? A fé pode ter três significados. Aquela fé material trazida, então, como a professora Ana Lúcia disse, como um ato de confiança na conquista das coisas. Eu tenho fé que vou conseguir. Tenha fé, você vai conseguir. Não quer dizer aí que ela está com Deus ou não, tá? A fé em si, é aquela confiança em si que devemos ter, né? Essa potência, né? Que é interessante, que a gente precisa discutir o que é essa potência. Então, essa fé material, traduzida, então, num ato de confiança. A fé também ela pode ser uma fé jurídica, e é traduzida como uma chamada boa-fé, no nosso compêndio jurídico, né? Ou seja, que é um código de conduta contra tudo aquilo que é ilícito ou chamado de má-fé. Ou seja, a pessoa usou de má-fé. Por outro lado, a pessoa fez uma coisa e se foi para a justiça, não, mas ela estava de boa fé. Então esse é um conceito mais jurídico da fé.
E que nos interessa aqui é o conceito, né, de fé religiosa, traduzido nos atos de desenvolver uma crença nas possibilidades de alcance de que? De um desenvolvimento moral justo e também das coisas aqui na Terra. Essa fé religiosa, então, ela também perpassa pelo quê? Pela fé material. Mas ela traduz uma base que é a crença em Deus. Você pode conquistar as coisas com essa crença em Deus. E é esse tipo de fé que nós vamos nos debruçar. Novamente com a Ana Lúcia, o que ela traz então? A fé pode ser cega, nascida da confiança irracional em algo ou alguém, e dentro de uma religião, como por exemplo o catolicismo ser baseado em dogmas, diretrizes estabelecidas pela Igreja, nos quais os fiéis creem sem que o clero necessite dar maiores explicações. Ela também pode ser raciocinada, como no Espiritismo. Olha aqui a professora falando, que caminha junto à ciência e à filosofia. Portanto, segundo esta doutrina, razão e sentimento devem se unir para construir uma crença nascida do conhecimento, uma vez que a fé não surge por um milagre no interior do homem, mas é edificada. Porém, também aqui não se foge da necessidade da confiança e de algumas certezas instintivas. Olha só que interessante essa professora Ana Lúcia, que é mestre em teoria literária pela USP, ela traz aqui, né? Primeiro, que ela estabelece o que? Uma diferença entre a fé dogmática, ou seja, que pode chegar, nem todas são, naturalmente, né? Mas essa fé cega, e outro tipo de fé que foi revelada pelo Espiritismo, que é a fé raciocinada. Então veja aí que até para uma pessoa, né, que não está fazendo nenhum estudo religioso, ela estabelece aqui uma diferença de princípios, ou seja, que o Espiritismo é pautado ou se baseia o quê? Numa fé raciocinada. Ou seja, ela traz aqui uma explicação histórica, né, sobre a palavra fé e como ela se encontra dentro de uma fé ortodoxa ou dentro de dogmas religiosos, que em outras religiões, por exemplo, e que ela chama de fé cega, e um outro tipo de fé que foi revelada pelo Espiritismo, que é uma fé raciocinada. Agora diz aqui uma coisa muito interessante. Porém, aqui não se foge da necessidade de confiança e de algumas certezas instintivas. Olha só como ela abre uma janela para algo que vamos estudar na parte 2, que é a fé como potência do Espírito. E que seria então essa fé mosaica? Moisés, então, ele revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, criador de todas as coisas. Ele promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Não aquela fé que era da negociação que existia, mas a fé primitiva, aquela em que buscava purificar o homem através do que? De uma visão disciplinada na crença em Deus. Porém, a visão dele era o que? Isso está na Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita, no item 21, página 24. Porém, que trouxe Moisés? Ele trouxe uma fé pautada na autoridade divina, então, que é disciplinadora da conduta, um Deus disciplinador. E é que a gente vê, né, que essa fé disciplinadora provocou que a fé cega, que estabelece o que? Uma conduta, né, sempre em confronto com a ciência, não comportando nenhum exame, ou seja, é uma fé que se baseia em uma ortodoxia, ou seja, se não fizer isso, Deus vai provocar isso, ou seja, aquele Deus
punitivo, que não tem nenhuma transformação, né? Portanto, essa fé até se livrou de alguns conceitos. Por quê? Porque ela não tinha base, né, de inteligência, como por exemplo o que acontecia com as crianças que morriam em eternidade, iriam para o purgatório. Então a igreja teve que abandonar essa visão para não cair no incômodo do quê? Do senso do ridículo, né? Então Moisés trouxe essa primeira fé ortodoxa, que precisava o quê? Distinguir o homem naquela época e a mulher daquela fé, o que? Daquela fé manipuladora com Deus. E então Moisés trouxe uma fé baseada em quê? Baseada no sentido primitivo, ou seja, de seguir, né, uma disciplina. Então era uma fé disciplinadora, que naturalmente, né, não permitia contestação, porque ela assim foi promulgada a lei de Deus. Era organizado aqui na palavra de Deus, como o Espiritismo também acredita. Só que nós vamos ver que a base da fé do Espiritismo é fé costurada através de um entendimento. O que diz Moisés sobre, o que diz Kardec sobre essa fé mosaica? Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega, nada examinando. A fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Aí está Allan Kardec, no item 7, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a capítulo que fala sobre a fé transporta montanha. E qual é, então, irmãos, a fé de Jesus? Jesus trouxe uma outra fé, a fé conselheira, uma fé justa, curadora, libertadora, nascida na crença e potência de um Deus de amor, que estabelecia aí uma possibilidade de cada um, pela sua vontade, entender a sua missão aqui na Terra, que existia, digamos assim, uma vida futura, né? Como Jesus estabeleceu. Jesus não aprofundou a questão da vida após a morte, mas trouxe o que? Uma fé numa vida futura fora dos bens materiais. Portanto, uma fé libertadora. E trouxe em seus vários momentos também a potência de uma fé curadora. E não há assim exemplo maior que teve vários exemplos da fé curadora, que sempre Jesus falava, né? A tua fé te curou. Vai que tua fé te curou. Ou a tua fé te salvou. Então, estabelecendo aí uma fé curadora, uma fé transformadora. E a passagem uma das passagens mais belas, né, de Jesus, quando lá buscavam-se, né, os seus discípulos curar um menino que estava possuído. E aí, ao final, estabelecendo ele a sua autoridade moral sobre aquele espírito, o que trouxe Jesus para os seus discípulos? Essa visão maravilhosa. Pois, em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali,
e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está aí, na realidade, o que? Uma visão moral da fé que Jesus trouxe, ou seja, naquela crença na transformação das dificuldades, dos obstáculos, ou seja, estabelecendo aí também o que? Aquela potência da fé curadora. E Kardec vai entender então isso, ou seja, que entende-se como a fé a confiança que você tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Isso está aí no item 3, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Kardec, então, demonstra aqui uma condição da fé, a fé sincera e verdadeira, e sempre calma. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque tem seu ponto de partida na inteligência e na compreensão das coisas. Desabrochando aí um outro tipo de visão sobre a fé, ou sentimento de fé, uma fé espírita. E aí que Kardec cunhou aquela frase maravilhosa, né? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse está aqui, então, vamos ver aqui no nosso livro de Sueli Caldas, entrevistando Allan Kardec, né? A nossa querida, valorosa irmã Sueli Caldas, em que ela traz lá do capítulo 19, né? Que é esse item, localizando aí justamente essa passagem. E como que ela pergunta, como que ela transforma isso? Como que ela humaniza essa visão para o nosso entendimento? Fazendo a seguinte pergunta: poderíamos dizer que a fé raciocinada propõe e estimula o senso crítico do indivíduo no sentido de refletir, analisar, sobrepesar, enfim, raciocinar e aceitar o que a sua razão sanciona? E ela consegue colocar bem essa resposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, por ser apoiada nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Maravilhosa. Irmãos, vamos finalizar hoje esse estudo, né? Nós vimos ali o que é fé, as 3 categorias de fé: a fé material, aquela crença, aquela fé que está no jurídico, e a fé religiosa, que pode ser uma fé ortodoxa, e que foi uma fé originada lá pela fé primitiva de Moisés, que acabou derivando aí, né, pelos obstáculos, pelos interesses humanos para a fé cega, ou seja, a fé que não raciocina. E o Espiritismo, para renovar o conceito de fé, trouxe essa fé, que ela é uma fé inabalável,
que é alicerçada pela compreensão e o uso da inteligência. E vamos finalizar aqui uma frase muito bonita da nossa querida irmã Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, obra psicografada por nosso querido irmão Divaldo Franco. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta quando da tomada de decisão ante o que fazer ou deixar de realizá-lo. Face à proposta de que nada é impossível quando se crê, é necessário decodificar o que significa essa crença à luz da psicologia profunda, para não se tombar no fanatismo perturbador e insensato. Então, irmãos, é isso, né? Nessa primeira parte, nós vimos que a fé aí, ela é um princípio que existe em todas as religiões, mas que no Espiritismo ela tem já um traço diferenciado. É um traço de que a fé, ela não só se baseia na inteligência, como ela é aliada à inteligência humana. Portanto, é a única que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, no sentido de que ela traz revelações em que conduz o homem a um entendimento. E é, portanto, que nós, no próximo domingo, vamos entender um pouco mais esse caráter da fé raciocinada dentro da doutrina espírita. Muito obrigado, meu irmão, minha querida irmã, que Jesus te abençoe, que te estabeleça as possibilidades de entendimento das tuas provas, dos teus obstáculos, e que você possa encarar esses obstáculos com calma, com perseverança, utilizando a fé compreensiva. Muito obrigado, mestre amado, por esse dia mais importante de nossas vidas, que é viver, que é existir. E eu convido novamente a você curtir, a você divulgar esses estudos para que você possa refletir. Nós não estamos pedindo que você concorde, mas reflita o que nós estamos trazendo aqui com estudo, porque ela é organizada. Esse estudo ele é sistematizado, e se encontra em vários aspectos doutrinários, sempre buscando que a sua confrontação nas palavras doutrinárias ou codificadas. Então, estão aí, né, para você refletir e construir aí o seu entendimento. Muito obrigado. Ser feliz hoje e sempre.